A Bíblia narrada pelo ancião, irmão Isaías de Francisco Morato, da Comunidade Cristã no Brasil. Êxodo capítulo 9. Você que já está acompanhando esses estudos, nós terminaremos a Bíblia Sagrada lendo para as pessoas que ainda não a conhecem. E depois nos aprofundaremos nos estudos da Bíblia, como pré-tribulacionista, mid-tribulacionista, pós-tribulacionista, a escatologia. Entenderemos o que é calvinismo e também arminianismo. Vamos entender o que é aliancistas, pré ou pós-arrebatamento. Acompanhe todo esse estudo e compartilhe com mais pessoas. Depois o Senhor disse a Moisés: Moisés, Moisés, entra na casa do rei Faraó e diz-lhe para ele assim: o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa ir o meu povo, para que eles me sirvam, diz Deus, porque se recusares deixar o meu povo ir, eu mandarei mais praga ao Egito. Eis que a mão do Senhor será sobre todo o gado que está no campo, e sobre os cavalos, e sobre os jumentos, e sobre os camelos, sobre os bois, e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for filhos de Israel. O Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã farás o Senhor estas coisas. E o Senhor fez estas coisas no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu, porém o gado dos filhos de Israel não morreram nenhum. E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morreram nenhum, porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou o povo ir. Lembrando que esta é a quinta praga no Egito, a praga da morte dos animais. A primeira praga foi as águas transformarem sangue. A segunda praga, a praga das rãs. A terceira foi a praga dos piolhos. E a quarta praga
a praga das moscas. Então o Senhor disse para Moisés e para Arão: Moisés, pegue nos teus punhos, encha as tuas mãos de cinza do forno e espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó. E torna-se em pó moído sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlceras nos homens e também nos gados por toda a terra do Egito. Então Moisés e Arão pegaram as cinzas do forno e puseram-se diante do rei Faraó, e Moisés espalhou para o céu e tornou-se em sarna. Que arrebentava em úlcera naqueles homens e também nos gados, de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todo o egípcios. Essa foi a sexta praga que Deus enviou no Egito. Porém, o Senhor endureceu o coração do rei Faraó do Egito e não os ouviu, como o Senhor tinha dito para Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: Levanta-te, Moisés, pela manhã bem cedo, e põe diante do rei Faraó e diz-lhe assim: O Senhor, o Deus dos Hebreus, está falando contigo. Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque estas vezes vos enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibas que não há um outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido a mão para te ferir, a ti e a todo o teu povo, com pestilência, para que sejais destruído da terra. Mas deverás, para isso te mantive, para mostrar o meu poder em ti, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te levantas contra o meu povo, Faraó, para não os deixar ir. Eis aqui, amanhã, por este tempo farei chover saraivas, muito graves, pedras de fogo, qual nunca houve no Egito, desde este dia até o tempo que foi fundado, até o dia de hoje. Agora, pois, envia recolher o teu gado e tudo o que tens no campo. Todo homem e todo animal que for achado no campo e não for recolhido para casa, a saraiva cairá sobre ele e ele morrerá. Quem dos servos de Faraó temiam a palavra do Senhor fazia fugir os seus servos e o seu gado para as casas,
Mas aquele que não temia, aplicado a palavra do Senhor no seu coração, deixou seus servos e os seus gados no campo. Então disse o Senhor a Moisés: Moisés, estende as tuas mãos para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre os gados, sobre toda a erva do campo na terra do Egito. Então Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu um trovão de saraiva e fogo. Corria pela terra toda, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que foi fundada. Esta foi a 7ª praga do Egito. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito todo quanto havia no campo, desde o homem até os animais também. A saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou toda a árvore do campo. Somente a terra de Gósen, aonde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva de fogo. Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão. Chame aqui Moisés e Arão. Eu preciso falar com eles imediatamente. Então Faraó disse para Moisés e para Arão: Moisés, estas vezes eu pequei, e o Senhor é justo, mas eu e o povo é ímpio. Ora ao Senhor, pois que pare estas pedras de fogo, para que não haja mais trovões de Deus e nem saraiva, e eu vos deixarei ir, e não ficarei mais segurando vocês aqui. Então disse Moisés para ele: Em saindo da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, e os trovões vão cessar, e não haverás mais saraivas, para que saibais que na terra quem manda é o Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temerás diante do Senhor Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga e o linho na cana. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Saiu então, pois, Moisés da presença do rei Faraó e da cidade, e estendeu as mãos ao Senhor. E assim o Senhor cessou os trovões e as saraivas e a chuva que
não caía mais sobre a terra. Vendo então o rei do Egito, Faraó, que cessou aquela chuva e as saraivas parou, os trovões acabaram, continuou a pecar e agravou seu coração e ele junto dos seus servos. E assim o coração de Faraó se endureceu novamente e não deixou os filhos de Israel ir como o Senhor tinha dito por Moisés. Se você está gostando dessas narrações, deixa nos comentários o que você está achando e compartilhe com mais pessoas.